tem um problema da câmera. Aham. E Sheila, João Levi, por favor. Câmera. Guilherme. Aham. Sou eu. Guilherme. Guilherme, qual é o problema da sua Nossa. câmera mesmo? Que se eu ligar a câmera, fica chiando. Tá. Depois eu vejo isso. Bom, olha só. Vocês fizeram a atividade do módulo 11. Chegaram a fazer? Pra gente corrigir. Vou compartilhar a tela com vocês pra vocês verem qual é a atividade que eu tô falando. É qual página? Página 175. Sim. Yasmin fez, mais alguém fez? Não. Alguém mais? Só Yasmin? Guilherme. Guilherme fez. Yasmin fez só. Júlia, câmera, por favor. Leandra, câmera. Gente, quando eu viro o livro, quando eu compartilho a tela do livro com vocês, eu continuo olhando pra vocês, tá? Então, por favor, liguem a câmera. Quem entrou? Carol? Professora, porque a minha internet tá meio ruim. Aí, tudo que você fala... Quando entra. Tá. É Carol ou Carolina? É Luna, professora. Ah, é Luna? É porque vocês entram o nome da mãe de vocês, eu nunca sei. Bom, olha só. Eu vou dar 10 minutinhos pra quem não fez conseguir fazer o máximo de questões possível, porque fica muito ruim eu corrigindo sozinha. Eu tenho só de 2 alunos que fizeram, de 13 na sala, somente 2 fizeram. Vocês têm que fazer atividade, porque senão fica só eu corrigindo. Vocês não aprendem nada, ficam esperando a resposta. Não é assim, tá? Então, ó, tô vendo o aluno aí virando o olhinho. Pra virar o olhinho não, pra fazer, pra ter feito antes. Professora. É a página 175. Eu falei que era pra fazer. Professora, eu praticando em casa da 119. Não corrigi, não? Não, no meu não tá corrigindo. Tá, depois eu corrijo então, tá? Então, Praticando em casa da 69. 69? Tá. Então vamos corrigir isso aqui hoje. E semana que vem eu corrijo praticando em casa da 69, senão fica muito atrasado, tá bom? Vamos lá, eu vou deixar vocês fazerem 10 minutinhos, o máximo de questões possível. Depois eu corrijo. Mas é pra fazer. Pelo menos a 1, 2 e 3. Pode ser? Eu tô praticando. Livro? Tenho. Tá, todo mundo tem livro. Então posso virar pra minha câmera então? Virei. Sim. Tá bom. Quem não conseguiu, me acompanhe, tá? Eu tô fazendo a 8. Fazendo a 8? Terminando a 8. Mas, microfone, tá dando microfonia. Você mesmo. É Caroline que entrou, né? Gente, turma. Carol, liga essa tela, por favor. Professora, não é Carol não, professora, é Luna. Não, Karine que entrou. Não, é Karina. Vamos lá, gente. Karina, NA. Tá ótimo. Qual o nome da passagem do estado que nos permite fazer picolé? Hein, gente? Solidificação. Solidificação. Muito bem. Quem... Solidificação. Ligue o microfone de vocês rapidinho. Só liga quando for responder, porque senão fica dando volta no minha voz. Solidificação. Muito bem. 2. A neve é característica de regiões muito frias, onde há invernos rigorosos. Utilizando seu conhecimento sobre mudanças de estado, explique como a neve se forma, gente. Alguém sabe? Hein? Normalmente Eu posso responder? se
formam na nuvem em que a temperatura interna está entre 20 Menos graus 20 graus e menos 40. menos 20 graus Celsius e menos 40. Assim, com os momentos verticais exterior da nuvem. Tá, alguém mais? Não? Então coloquem aí. Vai. Cadê? Ok? Posso falar? Pode. Eu. Pode falar. A neve é uma forma de precipitação de cristais, frequentemente agrupados em flocos e formados pelo congelamento do vapor de água que se encontra suspenso na atmosfera. Os dois estão certos. Mas eu vou botar a minha resposta para aqueles alunos que não fizeram colocar, tá? Então vocês não precisam mudar quem fez. Coloquem aí. Se formam nas nuvens. Em que a temperatura interna nas nuvens em que a temperatura interna está entre 20 graus Celsius, menos 20 graus Celsius. Gente, liga a câmera, por favor. Tô vendo todo mundo com a câmera desligada. Ó, o Wallace, Guilherme, Alice, Leandra, Karina. Muito bem. Quem é Sheila, que eu esqueço? João Levi, tá? Eu não tava realmente ativada não, professora. Cadê? Karina não. Quem é Manuela, gente? Da aula eu falo com essa menina Manuela. Manuela, câmera. Na aula de português ontem ela também tava lá, mas eu não tava lá. Então eu vou tirar ela da sala. Se te desligar, eu vou entender que eu não tô na sala. O nome dela não respondia. Eu conheço essa. Ó, Manuela já tá com. Acho que ela tá dormindo. Que ela entra e desliga a câmera e vai dormir. Tem gente que fala isso. Manuela, a câmera. Da aula, só isso. Eu quero a câmera ligada. Bom, vamos lá, de novo. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa a câmera ligada, senão eu vou achar que você não está na aula. Vamos lá. Normalmente se formam... Não, porque tem pessoa. Não tem como compartilhar, não. Se formam, botaram entre menos 40 a menos 20 graus. Colocaram essa parte? Todo mundo conseguiu pegar? Repito. Normalmente, as nuvens... Normalmente, formam-se as nuvens em que a temperatura interna está... Normalmente, formam-se as nuvens em que a temperatura interna está entre menos 20 graus e menos 40 graus. Pode. Eu posso falar, professora? Eu botei assim. Com as baixas temperaturas das nuvens, a temperatura dela é entre 20 graus a menos 40 graus, né? Tá certo. Mas aí eu tô falando a resposta pro pessoal que não fez, tá? Colocaram de menos 20 e menos 40 graus? Foi? Aí escrevam assim: formando-se cristais de gelo. Quem tá com a câmera embaçada aqui é Luna, cadê você? A câmera toda embaçada. Parece que tá com óleo. João Levi, cadê essa câmera? Não sou eu não, professor. É Karina que tá com a câmera assim. Ah, tá. Karina. João Levi, câmera. Toda aula tem que implorar pra vocês deixarem a câmera ligada. João Levi, toda aula tem que implorar João Levi. Tá parecendo até Karina com a câmera desligada. Karina não, Manuela, desculpa. Bom,
Vamos voltar agora. Parece que tá todo mundo. 3. Jogando um pouco de água na roupa para passar na ferro, então coloca-se um pouquinho de água para passar o ferro, né? Algumas gotas caem sobre a chapa quente do ferro. Houve-se um chiado, né? Como se a água estivesse fervendo. O que acontece com a gota de água que foram jogadas e caíram na chapa quente? Vaporizou-se por calefação. Isso mesmo, vaporizou por calefação. Como mesmo? Vaporização por calefação. Ou vaporizou-se por calefação, dá no mesmo. Quatro. Após uma chuva de granizo, pedrinhas de gelos, apareceu o sol. Então, depois da chuva de granizo, veio o sol. O que irá acontecer com os granizos, gente? Derreter, fusão. Isso aí. Vai derreter, vírgula, fusão, né? Vai acontecer uma fusão. Derreter, vírgula, fusão. Aí. Pronto. Vamos para 5. Deixa eu pegar aqui a questão. A minha garganta tá muito ruim. Com relação à forma e ao volume, caracterize os estados sólido, líquido e vapor, né? Gente, muito simples essa. Alguém fez? Eu, Guilherme. Eu, Ana Luísa. Eu também, Karina. Então, peraí. Guilherme responde o estado sólido. No estado, a forma é o volume da água, só constantes, isso são sempre Os mesmos. Tá. Liga o microfone. Tá certo. Liga o microfone. Quem foi o outro aluno que falou que fez? Eu fiz. Vai lá. Vamos lá. Estado líquido. Responde pra mim aí. Eu fiz, professor. Karina, estado líquido. Vou voltar porque o som tá estado líquido. Tá. Estado líquido. No estado líquido, a forma é variável, ou seja, modifica de acordo com o recipiente. E o volume da água constante, isso é, sempre o mesmo. Muito bem. Quem respondeu o estado gasoso? Teve um aluno que falou que me falou, né? eu, Então vai. Guilherme. Tá, responde então, Guilherme. Eu também, professor, respondi os 3. É porque tinha mais um aluno que falou que tinha feito. Vapor, a forma e o volume da água são variáveis. Muito bem, certíssimo. Quem não fez, eu vou repetir. Vou fazer. Coloca aí. Sólido. 2 pontos. Sólido. 2 pontos. A forma e o volume da água são constantes. Tá vendo como demora mais? Porque se tivessem feito, já teria, ó, próxima questão a gente terminaria a aula cedo, mas sólido, forma e volume da água são constantes. Vírgula, isto é, são sempre os mesmos. Vírgula, isto é, são sempre os mesmos. Professora, você pode repetir? Posso, sólido. A forma e o volume. 174. A forma é variável. Não, desculpa, tô errando, me confundi. Sólida, apaga isso aí. A forma e o volume são constantes. Sólido, a forma e o volume são constantes. Isto é, são sempre os mesmos. Sólido, a forma e o volume da água são constantes.
isto é, são sempre os mesmos. Tem que corrigir isso aí até 8h30, pelo menos, para eu explicar outra parte. Então, vamos acelerando aí, gente. Foi? Líquido. Forma é variável. E volume constante. Forma variável, líquido, forma variável e volume constante. Gasoso. A forma e o volume são variáveis. Forma e volume são variáveis. Forma e volume são variáveis. Essa aqui, a número 6, eu quero que todo mundo responda, porque é a pergunta mais fácil. Posso ir para 6? Pode. Sim. Ana? Acho que é Ana Beatriz, pode ir? Faz o sinalzinho se pode. Tá. 6. Quais são os 3 estados que a água se encontra, gente? Caramba, hein? Líquido, sólido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Muito bem. Então, quem não fez, mamão com açúcar, hein? Sólido, líquido e gasoso. Em qual dos 3 estados da água as moléculas têm maior energia? Gente, microfone. E qual... Tá, dando microfone. Então tem que ligar o microfone. Isso. Em qual dos 3 estados da água as moléculas têm maior energia? Em qual dos estados da água as moléculas têm menor energia? Então, qual é o que tem maior energia? Posso falar, professora? Peraí, teve uma aluna que falou antes de você. Tá. Sólido. Peraí, não. Não. Maior energia não é sólido. Gasoso. E menor energia? Estado sólido. Agora é sólido. Então coloquem aí. Maior energia, gasoso. Menor energia, estado sólido. Porque as moléculas do sólido estão todas juntinhas. Então elas não conseguem ter energia. Agora quando tá solta, que é o gasoso, elas conseguem, ó, ter muita energia, tá? Então, maior energia, estado gasoso. Menor energia, estado sólido. Próxima questão. Quais são os fatores que influenciam as mudanças do estado? Justifique a sua resposta. Qual é o... Variação de... Vai, tá certo? Variação de quê? Esse é o número 8? É, a última. A variação de temperatura e pressão. Isso aí. Variação de temperatura e de pressão. Isso aí. Variação de temperatura e de pressão. Professora, eu posso falar minha resposta? Eu botei bem maior. Pode. Eu botei assim. A mudança climática. Pois, se um líquido ficar em um lugar muito frio, ele se solidificará. E se um líquido estiver em um lugar muito quente, ele irá evaporar. Tá certo. Tá certo. Não deixa de estar errado. Só explicou
que a gente falou, só que foi uma explicação. Bom, vamos fazer o seguinte. Ó, tô vendo muitos alunos com câmera desligada. Ana Beatriz, Leandra. Que é a Verônica, que entrou agora? Não vi entrando, não. Minha câmera tá ligada, professor. Pra mim não parece nada. Minha câmera tá ligada. A professora Verônica tá no. Gabriele. Maria Gabriele tá no perfil de Verônica, que é a mãe dela. Maria Gabriele, tá aí? Sim, tá no perfil de Verônica. Não, deixa ela responder, ver se ela tá me ouvindo. Maria Gabriele? Dá um sinal. Agora. Tá, essa câmera tá ruim? Eu virei ela. Ah, tá. Bom, vamos agora então para a explicação da outra matéria. Semana que vem, minha intenção é corrigir tudo que tá faltando. Semana que vem. Semana que vem, então eu anotei aqui, ó. Semana que vem eu tenho que corrigir a 69, né? Que é a página 69. E essa página aqui, que é o Praticando em Casa. Então, dois Praticando em Casa pra corrigir semana que vem, tá? Só que eu não posso ficar só no exercício. Como vocês não fazem, eu perco muito tempo esperando vocês copiarem, tá? E eu preciso continuar a matéria. E aí, semana que vem, hoje a gente termina o livro. Semana que vem, a gente só vai corrigir, tá? Se por um acaso não der tempo de corrigir tudo, eu faço um gabarito, coloco na plataforma aí no grupo de vocês e vocês conferem, tá bom? Vamos lá. Então, quem tá com o livro, como eu divido a tela com vocês, vocês vão ter aqui na página 176, tá? 176, e a gente vai falar sobre o ciclo da água, né? O que é o ciclo da água? A gente estuda em ciclo da água. O que vocês acham que é um ciclo da água? Me respondem aí. Opinião, não precisa estar certo ou errado. Ok? É o processo natural de reciclagem e circulação da água, né? Isso aí. O ciclo da água é uma reciclagem natural que a própria Terra faz. Como assim uma reciclagem natural? A Terra devolve pra gente aquela água, né, que a gente já usou, né, e aí ele precisa voltar pra gente. Mas por que ele precisa voltar pra gente? Por que é tão necessário voltar pra gente? Porque a quantidade de água que existe pra gente consumir é muito pequena. A gente viu que a maior parte do planeta é formado de água, mas que essa água que é formada pela maior parte do planeta é uma água não consumível. Então, coloque aí, 97% do planeta é formado de oceano. E o oceano é salgado. A gente não pode beber água salgada, né? A gente não tem esse mecanismo. Quem dera, né? Porque aí seria mais fácil. Mas não podemos. E aí, desse 97% de água, né? De água que existe no planeta, né? 97% do oceano, somente 3% é de água doce. Tá? E aonde que eu acho essa água doce, né? Eu acho nas geleiras, eu acho nos rios, eu acho no lago, né? Eu acho até no solo, né? Nos aquíferos, né? Eu vou explicar o que é um aquífero, tá? Então, eu acho distribuído em várias camadas. Bom, agora comparando as camadas que tem água doce, os gelos, né? As geleiras, lá os icebergs, são os que mais possuem água doce. Se eu for pensar, os rios, lagos, o solo e as biotas, né, só existe 1% desses rios com água doce. Ou seja, a água doce está mais concentrada onde? Nas geleiras. E depois vem nos aquíferos e depois nos rios. E quando a gente consome uma água, a gente consome a água do rio. Ou seja, a gente consome água que tem só aquele 1%, porque não tem como a gente consumir a água das geleiras, né? E dificilmente dos aquíferos. Aquíferos são aquelas bolsas de água que ficam embaixo da terra. Então, embaixo da terra existem bolsas de água. Mas para se chegar lá, teria que cavar. E aí teria que prejudicar o solo para conseguir tirar a água. E nos icebergs? Para conseguir pegar aquela água, teria que pegar o pedaço do gelo, acabar com o iceberg, derreter aquele gelo e beber água, hidratar e beber água, né?
Então a gente usa a água dos rios, né, e dos lagos. Então, por isso que a gente faz que o planeta ele entende que precisa de uma reciclagem, porque tem muita pouca água, certo? E além disso, né, o nosso planeta é muito quente, né? Principalmente Rio de Janeiro, Brasil, né? É muito quente. E aí a gente vai estudar que quanto mais quente é um ambiente, mais fácil é ter essa reciclagem de água, tá? Então vocês já sabem o que é uma reciclagem. Vamos entender a reciclagem. A professora não vai ler nada disso, está no livro. Eu quero que vocês vão para a página 177, que tem uma foto de ciclo da água. Por favor, todo mundo lá, 177. Professora, eu vou desligar a câmera porque tá fazendo muita cheira, tá? Tá. Posso? Bom, olha só. Estão vendo aí uma paisagem, não estão vendo? E aí? Turma? Tem alguém me ouvindo? Estão vendo uma paisagem, né? Se não estão ouvindo, confirma com a mão assim, ó. Vamos ver se, ó. Eu tô ouvindo, Tá. professora, eu tô ouvindo. Então, beleza. Estão vendo uma... Tá. Como é que acontece esse ciclo da água? Ah, tá. Como é que acontece esse ciclo da água? Então, vocês estão vendo aí que tem uma paisagem, tem um monte de setinha. De cara, você deve falar assim, meu Deus, onde começa? Muito simples, muito simples. O ciclo da água começa assim. A gente tem os oceanos, né, os rios e os lagos, enfim. A maior parte da chuva que vem, né, que chega pra gente, é devido aos oceanos, porque são em maior quantidade, né? Bom, quando tá muito quente, né? Então, por isso que a gente que mora em regiões mais calor, tende a chover mais no verão, né? O que acontece? A água dos rios e dos oceanos, ela evapora por conta do calor, né? Então, se ela evapora, as gotículas que estão presentes na água, ali naquela região, né? Elas sobem. A gente não vê, mas elas sobem. Elas sobem e vão para as nuvens, tá? E aí, né? Depois de ocorrer a evaporização, a gente fala que ocorre a condensação. O que é essa condensação? A condensação nada mais é que a transformação dessas gotículas de água que sofreu evaporização, né? E aí ela vai se transformar em nuvens, né? Que a nuvem a gente sabe que é um vapor de água, tá? E aí ela se transforma em nuvem, tá? Bom, depois de transformar em nuvens, né? Chegou depois que saiu da superfície terrestre, chegou no céu, né? Melhor dizendo, tá? Essa condensação, ou seja, essas gotículas de águas que estavam lá e agora estão em nuvens, elas vão sofrer precipitação. O que é precipitação? É quando aquelas nuvens ficam muito carregadas de água, de gotículas de água por conta da evaporização, né? E aí a gente sabe que a nuvem é leve, né? Conforme ela fica tão pesada com gotículas de água, essas gotículas de água elas caem, né? E aí vira chuva que a gente está acostumado, elas caem por precipitação, que é quando fica muito pesada e ela cai. Quando essa gotícula de água cai, ela cai nas montanhas, né? Tô que tem uma foto de uma montanha aí. Ela cai no solo, ela cai nos oceanos, ela cai nas geleiras. Então elas caem em várias regiões. Quando elas caem, elas devolvem para a Terra, né, aquela água que foi mandada para o céu, né, para as nuvens. Então elas voltam para a Terra. E elas voltam aonde, né? As plantas, elas, pelas raízes, elas sugam aquela água, certo? A água fica presa entre as montanhas. A água fica presa entre os icebergs, né, os gelos. Depois vai virar gelo também. A água cai nos oceanos e enche, né, o mar, enche os rios, tá? E além disso, a água
ela vai entrar nos lençóis freáticos. Como assim lençol freático? Vai entrar no solo, né? Vai ficar agarrada ali no solo. E aí, minha pergunta é, a gente só devolve a água para a superfície? Júlia, câmera. A gente só devolve a água para a superfície através da evaporização? E aí? O Wallace, Minha cara? câmera tá desligada porque se eu ligar ela, eu não entendo nada que você tá falando. Tá. Fazendo um monte de chiado. Tá bom. E aí, gente, me pergunta. A água, ela volta somente para superfície. Ó, pensa comigo. Tá calor pra caramba. Tudo que tem água começa a evaporar. Aquele vapor sobe, né? E aí, vai ali formar-se umas nuvens. Conforme evapora, quanto mais quente está, aquela nuvem fica carregada. Ela tá pequenininha, ela vai ficando carregada. Quando ela tá muito pesada, chove, né? E aí devolvemos a água é devolvida para a terra, certo? Mas a minha pergunta é, a gente só manda água para a superfície, né? Só manda água para o céu através da evaporização ou existe outro modo da gente mandar água? Não vão saber. Existe a transpiração. O nosso corpo devolve a água. Então, quando a gente respira, quando a gente transpira, quando a gente faz xixi, a gente está devolvendo a água para a terra. Ó, xixi é água, lágrima é água, suor é água, saliva é água. Tudo isso que a gente libera é água. E a gente acaba liberando para a terra de novo, devolvendo para a terra de novo. Que aí o calor, ó, no verão a gente não soa muito. Por quê? Tá ocorrendo o quê, gente? A água que tá no nosso corpo tá sendo evaporada, tá sendo mandada, ó, tá? E aí a gente também contribui na chuva, pra chuva. Claro que em menor quantidade, certo? Mas a gente devolve a água pra terra, beleza? Então não só a gente, como outros animais também. Todos os animais devolvem a água pra terra, tá? Bom, outra pergunta que eu queria fazer, mas fugiu da minha cabeça. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Não vou lembrar. Tá, não vou lembrar. Daqui a pouco eu lembro de novo. Agora, vocês vão para a página 178. E a gente vai entender quais são os tipos de precipitação. Porque precipitação, quando a água cai na terra, tá? Quais são os tipos de precipitação? A água pode cair na terra em forma de chuva, que não tá aqui, né? Mas pode cair também em forma de neve. Como assim? Em regiões muito frias, né, que não é o nosso caso, a gente viu que pode chegar aí menos 20 graus, menos 40 graus internamente dentro da nuvem, né? Essa água que é evaporada, quando ela chega na nuvem, que a nuvem está muito gelada, então imagine a nuvem um congelador. Imagine que eu peguei a água, botei no congelador, a nuvem é um congelador, né? E aí, essa nuvem se torna muito pesada, né? Porque tá entrando partículas de água, ela tá congelando aquelas partículas que estão se unindo, né? E aí, a neve pesada, né? Acaba caindo na nuvem pesada, né? E aí forma, então, a neve. Só que, em algumas regiões, essa neve, por conta do calor externo, ou seja, tá frio dentro da nuvem, mas fora não tá frio, que é o caso do Brasil, né? Vai cair em forma de chuva, por quê? Porque vai derreter até chegar na terra, ou vai cair em forma de granizo, por quê? Também vai derreter ao chegar na terra, só que não derrete tanto. Então, exemplo, lá nos Estados Unidos, tem parte que neva e tem parte que não neva. A parte que neva, né? Neva porque a água vai evaporando, aquelas partículas vão se unindo dentro da nuvem, né? Porque tá frio dentro da nuvem, lá já é uma região fria, então dentro da nuvem tá frio. E aí vai ficando guardado ali dentro. Quando chega o início do inverno, aquela nuvem está muito pesada. E aí o gelo cai, mas cai em forma de neve, porque lá já é frio. Frio dentro da neve, frio fora da neve. Agora vindo pro Brasil.
No Brasil, a gente sabe que é calor, né? Até onde que é frio, não é tão frio, né? Então, por exemplo, lá no sul, eu já fui no sul. O sul é frio, mas não é tão insuportável quanto a região que neva. Quando a gotícula de água entra na nuvem, quando ela sai, pela região externa ser mais quente do que uma região que é muito fria mesmo, ela cai em forma de chuva, tá? Porque derreteu, entendeu? Ou granizo, que é o que acontece muito no sul e em São Paulo, porque São Paulo e sul são os lugares mais frios que tem no Brasil. Então, quando essa neve cai, que seria uma neve talvez, né, ela começa a se desfazer, aí quando chega na Terra, já não é mais neve, são pedacinhos de gelo, que é o granizo, tá? Assim que acontece. Além disso, a gente tem o granizo, já falei, mas vou explicar granizo rapidinho, né? Não, granizo eu vou explicar não, que acabei de falar, né? Vou falar da geada. O que é geada? Geada são camadas de cristalzinhos de gelos que ficam na folhagem das plantas, tá? Então, quando a temperatura cai, né, pequenos cristais de gelo caem também, né, em algumas regiões. Tudo é chuva, gente, tudo é chuva que virou gelo, tá? Pequenos cristalzinhos de gelos caem, só que a gente não sente. Se a gente fizer assim, ó, com o rosto, a gente não sente, a gente sente muito longe aqueles cristalzinhos de gelo. Só que nas plantas, como as plantas ficam paradas, cai muito cristal ali, ó, em cima delas. Se eu ficar parada lá, ó, o dia inteiro, eu vou ficar coberta de cristais de gelo, né? O que acontece com a planta? A planta, ela fica parada, então os cristais de gelo vão caindo, fininho, 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 e forma a geada, né? Que é aquele cristal de gelo ali sobre as plantas, tá? E aí causa um monte de problema, que queima as plantas, resseca, enfim, tá? Além disso, a gente tem a neblina, que é o que a gente vê muito aqui no Brasil, pelo menos isso a gente vê, né? Já que a gente não vê o resto, a gente vê neblina no Rio, tá? A neblina também a gente chama de névoa, né? Alguns lugares chamam isso de bruma, tá? O que é isso? Bom, é quando as gotículas de água, que tá mais próxima do céu, eu chamo de neblina. É uma coisa. Bom, como assim? É quando a nuvem, ela está muito perto da Terra, tá? E aí, aquela gotícula de água que está na nuvem, né? Elas se soltam. E como ela está muito perto da Terra, né? Elas chegam em forma de nevoeiro. Então, por exemplo, não é muito fácil a gente ver neblina. Porque não é muito fácil encontrar uma nuvem perto da Terra, tá? E aí, quando tem essa nuvem mais próxima da Terra, né? Ela acaba liberando a gotícula de água, só que aí ela chega muito pesada, porque está muito perto. E aí libera uma nuvem, tá? Uma neblina. Então a nuvem é uma nuvem que está próxima da Terra, carregada de água, de gotículas de água, tá? Diferente. Então assim, né? Por isso que a gente não vê sempre, porque é raro ter uma nuvem próxima da Terra, tá bom? O resto fica tudo bem longe. A gente acha que está perto, mas não está perto. Tá bem longe. Beleza? Bom, então, deixa eu ver aqui. A gente fecha a explicação do livro. Gente, eu preciso que vocês façam a atividade da página 179 e me mandem por e-mail. 179 e 180. 179 e 180. Me mandem por e-mail, tá? E na próxima aula vai ser só de correção. Só de correção. Porque depois vai vir a atividade avaliativa. E eu preciso corrigir com vocês, tá? Para vocês tirarem dúvida. Só tem dúvida que faz dever. Se não faz dever, não tem dúvida. Tá? E aí, página 179 para fazer, 180 para fazer. E aí, na próxima aula, eu tenho que corrigir a página 169, 175, 179 e 180. Eu não vou esperar aluno fazer na próxima aula. E não vou esperar aluno pegar a resposta. Eu vou sair lendo. Tá? Combinado? Professora, Oi. eu Guilherme, já fiz a página que você mandou Tá. pra fazer.
Que Guilherme é esse? Amaral ou é outro Guilherme? Amaral. Tá. Então tá bom. Amaral. Muito bem, Guilherme. E manda foto por e-mail. Quando acabar aqui, o que vocês vão fazer? Tá bom. Vão tirar a foto da atividade que a gente corrigiu hoje e mandar por e-mail. Quem já mandou não precisa mandar. Quem não mandou é pra mandar, porque depois eu somo essa nota com a atividade avaliativa, tá? Então, Eu vou fazer daqui a pouco, quando acabar a Professor, eu não mando por e-mail por causa que eu não sei mandar por e-mail. Eu não tenho e-mail e eu tenho que esperar eu ir pra casa da minha mãe. Só que lá não tem internet. Eles ela estavam morando em outro lugar que tinha internet. Agora lá onde ela se mudou agora não tem internet. Aí tá ruim. tá, de celular, todo celular tem e-mail. O seu responsável não sabe mexer no e-mail? Sim, então, eu sei que tem e-mail, só que minha mãe não configurou nada, sabe? Fica lá aparecendo fazer login, não sei o que assim. Tá, me manda pelo WhatsApp. O seu caso, você pelo WhatsApp, Tá bom. tá? Bom, então me mandem por e-mail essa atividade. Façam a atividade da página 179 e 180. Na próxima aula eu não vou esperar o aluno copiar a resposta, eu vou falar, tá? E aí eu vou anotar quem tá fazendo e quem não tá fazendo, tá bom? Combinado assim? Então, 8h40 a gente está encerrando a nossa aula, tá? Beijo pra vocês, bom final de semana, bom descanso. Chamada de novo? Eu tô vendo aqui, Tem que entrar de novo? Não, professor, você vai fazer a chamada de novo. já tô vendo aqui, vamos lá. Alice tá aí? Alice saiu, né?